E aí, gente, tudo bem? Mais um videozinho aqui para alimentar vocês com informações e insights, né, sobre possíveis temas aí para a terceira fase. E para esse ano agora, teve um detalhe no edital que chamou muita atenção, né, que foi a questão das criptomoedas, né, dos criptoativos e tal. Mas teve uma outra mudança, uma outra adição que passou meio despercebida, que foi sobre a União Europeia. A União Europeia vinha sendo cobrada, né, teve uma questão no ano passado, se não me engano, sobre o Brexit, e que, a meu ver, era uma questão inconstitucional, vamos dizer assim, né, porque não está previsto, não tinha como ser cobrado na União Europeia porque não estava no edital. Esse ano agora eles corrigiram e colocaram lá a integração europeia. Então, duas pessoas já me perguntaram sobre se acha que é possível, de repente, ser cobrado alguma coisa sobre União Europeia especificamente na prova, né, na segunda fase. E a minha resposta é que eu acho que não. Eu acho que não deve ser cobrado esse ano agora uma questão sobre história da integração europeia ou estrutura da integração europeia. Isso já aconteceu muito tempo atrás, lá em 2003 e 2004, se for pegar lá, são duas questões praticamente iguais em anos consecutivos, que pediam para falar sobre aquela ampliação, né, que em 2004 colocou mais 10 novos estados para dentro. Pode ser cobrado, no entanto, alguma questão sobre o Brexit, né, uma vez que, se a gente for pegar os últimos anos, a gente vai perceber que a prova ela tem cobrado questões relacionadas a uma grande contextualização de temas internacionais. Talvez você se lembre daquela questão de alguns anos atrás também sobre a relação Japão-China. Foi uma questão na época tão surpreendente que muita gente, não foram poucas, responderam sobre relações Brasil-China ou Brasil-Japão. Né? A gente estava tão condicionado a pensar em relações bilaterais e de lá para cá a gente vem tendo, de fato, questões que não falam sobre a política externa brasileira, por exemplo. Né? No ano passado teve aquela questão sobre guerra ao terror. Então, acho possível, assim, num contexto exatamente no qual os Estados Unidos estão desesperados, tentando sair do Afeganistão, inclusive negociando com o Talibã. Então, existe naturalmente um olhar para o contexto internacional e a maneira como isso pode ser cobrado na prova. Então, com relação à Europa, de novo, eu não acho que vai cair uma questão sobre Tratado de Maastricht ou o percurso histórico da integração. Eu acho isso altamente improvável. É um tema meio estéreo para a gente pensar em integração, para a gente pensar numa questão de segunda fase, mas eu acho que tem duas possibilidades. Primeiro, cobrar uma questão sobre o Brexit, e aí eu queria que você verificasse se você tem muita clareza sobre algumas questões importantes do Brexit. Né? A principal delas, o que eu acho que pode gerar a maior confusão, é a questão do backstop. Né? E isso sim é importante. Dá uma olhada aqui com a backstop, na questão da fronteira entre as Irlandas, levando em consideração que a prova vai acontecer 17 dias antes do prazo final. Não, 17 dias não, 12 dias antes. Né? A prova na outra semana. 17 dias antes do prazo final do Brexit. Né? Então a gente está falando sobre 12 dias antes do prazo final do Brexit, né, que era o dia 31 de outubro. Então, como vai estar exatamente no contexto, né, das coisas acontecendo e tal, acho possível que isso seja cobrado. E a outra possibilidade que eu vejo, aí não é sobre a União Europeia, é sobre uma relação bilateral, mas que inclui a União Europeia, é alguma coisa relacionada a acordos comerciais que o Brasil, ou o Mercosul, tem assinado mundo afora com foco na União Europeia. Então, para isso, assim, a solução é muito simples. Pega aquele resumão que o Ministério das Relações Exteriores emitiu, né, que o Itamaraty emitiu, sobre as condições do acordo, e estuda aquilo ali, pega detalhes, tenta lembrar de dados e tal, porque isso pode fazer diferença. Né? Isso pode ser aquela revisão que você, às vezes, chega na hora da prova e fala assim, putz, grila, não li aquele texto ali, não vai te gastar muito tempo, não é para decorar detalhes, né, do acordo, mas é para ter uma noção do cenário geral, do contexto geral, quais são os argumentos brasileiros para aquilo ali sair, sempre lembrando que se a banca tiver um perfil mais ou menos parecido, né, em termos de formulação da questão com a primeira fase, a gente pode inclusive ter questões que peçam para falar sobre questões um pouco mais críticas para o Brasil, não uma questão absolutamente chapa branca. Então, de repente, você se atualizar com relação, por exemplo, às dificuldades que a gente vem tendo para assinar o acordo. Então, a temática ambiental, o fato de que já tem países que estão dizendo que talvez não queiram assinar, não queiram fazer parte e tal. A dificuldade que o Macri está tendo na eleição, aliás, a prova vai acontecer também exatamente no contexto das eleições argentinas, o que pode ser um elemento também, mas isso só para despreocupar vocês com relação à estrutura da União Europeia, não precisa ficar estudando, assim, tô falando isso aqui, impressão, tá, gente? Pode cair na prova lá, vou me ferrar, mas eu acho muito improvável que caia uma questão sobre Comissão Europeia, Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, Parlamento Europeu. Acho que isso não é muito a cara da prova, não vejo muito como ser cobrado, mas podem ter, a meu ver, dois cenários possíveis para cobrança de temas europeus, que são o Brexit
Esse sim, por ser um tema super de atualidade. E aí, pensando sempre num cenário mais global, tá? Pensando no Brexit não apenas como o Brexit em si, mas como os desafios pelos quais as instituições multilaterais construídas ao longo das últimas décadas vêm passando ao longo dos últimos anos. E aí, eu sempre recomendo que o marco de vocês seja a crise de 2008. Vou pegar a crise de 2008 para cá, a gente vai perceber toda a crise da globalização. Esse é um tema forte assim, para esse ano. A crise da globalização, globalização sendo questionada, globalização sendo rediscutida, repensada, estados que estavam absolutamente comprometidos com um cenário de globalização, questionando esse cenário no qual eles estiveram incluídos e que, muitas vezes, inclusive, sendo grandes participantes, que é o caso do Brexit. E a outra possibilidade é exatamente cobrar alguma coisa sobre acordos comerciais de uma forma geral, negociações comerciais, entre elas o acordo entre Mercosul e União Europeia. Beleza, gente? Valeu!